Rodrigo Garro no Flamengo? O nome do meia do Corinthians começou a circular forte como possível reforço, mas a verdade pegou muita gente de surpresa. João Félix, será que ainda vem pro Mengão? A novela continua, assim como a situação do Gerson, que ainda não teve seu futuro definido. Mengão estreia com vitória no Mundial, todo mundo já sabe, e encheu os cofres. Foram 2 milhões de dólares na conta, o dobro de todas as vitórias da Libertadores. Bastidores quentes, rumores de mercado e joias da base. Tem muita coisa em jogo dentro e fora de campo. Mas antes de seguir com as notícias, na humildade, irmão, aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal DNA Rubro Negro e ativa o sininho para não perder nada do Mengão. Isso fortalece demais, você já sabe disso, né? O nosso trabalho aqui no YouTube e ajuda a nação a crescer. E você não paga nada por isso. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha. Tamo junto. Então vamos para as notícias. Segundo o jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, uma fonte dentro da diretoria do Flamengo afirmou com todas as letras que Rodrigo Garro não está nos planos do clube. Apesar das especulações e da situação complicada do argentino no Corinthians, a diretoria rubro-negra está com foco total em outro nome. Todo mundo já sabe, né? O famoso Jorge Carrascal. O colombiano que atua no Dinamo Moscou continua sendo o principal alvo para reforçar o meio-campo. É isso aí. As negociações com o Carrascal estão temporariamente suspensas por conta da participação do Mengão na Copa do Mundo de Clubes. Mas a expectativa é que sejam retomadas em breve. A ideia da comissão técnica é clara. Buscar um jogador com características próximas a de Arrascaeta. Alguém que possa dividir a responsabilidade da criação, né? Manter o alto nível mesmo com o rodízio e oferecer mais opções para Felipe Luiz ao longo da temporada. Enquanto isso, uma nova promessa surge com força nas categorias de base. O Flamengo assinou o primeiro contrato profissional com o meia João Vitor, camisa 10 do Sub-17. Com apenas 16 anos, o jovem já mostrou personalidade e talento. O vínculo vai até o fim de 2028 e a multa rescisória foi fixada em incríveis 50 milhões de euros, cerca de 315 milhões de reais. João Vitor tem sido um dos grandes destaques da base nesta temporada. Já são 10 gols e uma assistência com o Sub-17, incluindo uma atuação de gala contra o Botafogo, quando participou diretamente dos 4 gols da vitória por 4-3. 3 gols e uma assistência. Números incríveis, né? E mais, na última partida contra o Red Bull Bragantino, ele marcou novamente, ajudando o time a conquistar uma vitória importante no Brasileiro Sub-17. Com esse resultado, o Mengão subiu para a 9ª colocação, né? Colado na zona de classificação ali para o mata-mata. Galera, sobre o Rodrigo Garro, não acho que ele é um jogador de nível Arrascaeta. Então, se a gente está pensando em trazer um cara para dividir a função com o Arrasca, não é esse meia. Que fique no Corinthians ou vá para outro clube. Garro aqui não. Já o Jorge Carrascal é um excelente meio campo, meio atacante. Ele pode jogar também como ponta esquerda, como falso 9. É um moleque de outro nível. Então, se o Flamengo conseguir trazer ele, né, lá do Dinamo Moscou, vai ser muito bom, com certeza. E falando do João Vitor, joia da base, eu tenho cobrido os jogos, tá? Sempre trazendo informações aí do Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-20 do Flamengo, e eu tenho me assustado com a quantidade de jogadores em alto nível que a gente tem na base. João Vitor é um moleque fora da curva. Muito feliz por ele estar assinando aí com um profissional e até o 2028, né? E você já viu o tamanho da multa, né? Isso já demonstra que o Flamengo sabe o nível do jogador. Uma aguinha, tô com um pouco de febre ainda, desde ontem. Tomando um antitérmico aqui para regular. Mas vamos lá. Já é 1h da manhã, tô gravando isso para vocês. Daqui a pouquinho vocês vão estar assistindo isso aí, se Deus quiser. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, vamos chegar em João Félix. Será que vem pro Flamengo ou não vem? Meu irmão, novela, né? Vamos direto ao que interessa. João Félix, atacante português, que foi especulado como possível reforço do Flamengo, está cada vez mais distante do ninho. Segundo o site Transfermarkt, o valor de mercado do jogador caiu de 25 milhões, né, para 20 milhões de euros. Uma diferença de mais de 30 milhões de reais. O problema
Problema? Mesmo com a queda, ele ainda é considerado caro demais e o alto salário, né, continua sendo um grande obstáculo. O português vive um momento difícil na carreira. Após não se firmar no Atlético de Madrid e ter uma passagem apagada pelo Milan, né, onde marcou apenas 3 gols em 21 jogos, João volta ao Chelsea sem muito espaço. O clube inglês não demonstra interesse em mantê-lo e o Benfica, seu ex-clube, aparece como o destino mais provável. Por aqui, o Flamengo recuou e foca em nomes mais viáveis, né? Como já falei, Jorge Carrascal aí do Dinamo Moscou. E por falar em incerteza, o caso Gerson também segue sem definição. Muita loucura, né? Nesta quarta-feira, o pai, né, ontem, o pai empresário do jogador, o Marcão, né, o que a gente zoa de atleta Marcão, e alguns chamam de mercenário Marcão, não é o caso aqui, não quero receber processo algum, né, mas o Marcão, o pai do Gerson, cancelou a tão aguardada live, onde falaria sobre o futuro do Coringa. Meteu uma bronca, falou pra caraca, eu vou me estressar e vou terminar falando besteira. Mas, eu vou falar que o Flamengo jogou o meu filho pros Leões. A diretoria, cara, o cara fez besteira o tempo todo, o cara sacaneia a vida do filho, a parte profissional. Aí quer mídia, mano. Falou que ia falar um monte de contar toda a verdade hoje, e aí hoje já desmarcou. Segundo ele, tá? Por motivos, ele falou que ia falar do futuro do Coringa. Lembra disso? De uma live, cancelou a live, cancelou. Tô olhando aqui até pra ver. Segundo ele, tá? Por motivos imprevistos. Deve ter tomado o esporro do filho ou de alguém, meu irmão. E deve ter falado pra ele, se você falar besteira, vai dar ruim pra você, hein? Vai dar ruim, a gente vai explanar toda a situação. Provavelmente alguém aí pressionou o atleta Marcão. A expectativa era de que ele esclarecesse, né, os rumores de uma possível ida de Gerson para o Zenit, da Rússia, né? Marcão fugiu. Ai. Ele até falou o seguinte, né? Deixa eu ver aqui. Que ele reconhece que muitos estavam esperando o seu posicionamento e prometeu remarcar a conversa para uma um próximo dia aí, em breve. Ele falou isso, né? A sensação, é claro, entre os torcedores é de apreensão. Ninguém sabe o que está acontecendo, né, cara? E o silêncio só aumenta as especulações. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo segue atenta ao mercado e já deixou claro que o foco atual é reforçar o elenco para o restante da temporada, especialmente após a disputa aí da Copa do Mundo de Clubes. Falando um pouquinho sobre esses dois assuntos, né? Eu sempre trago dois assuntos e comento. João Félix não vai vir para o Flamengo, seria uma boa, mas ele mesmo falou que prefere ficar na Europa, então não adianta ficar tentando trazer o cara para a América do Sul, sabe? Não adianta, deixa o cara lá, depois vem e vai embora rápido, a pessoa? O cara vem, não fiquei feliz. Não, mano, ele tem que vir com vontade, tipo o Jorginho aí. Conversou com a esposa, definiu ali, atitude de homem, né? Vou vir e vou ficar. Agora, vir sem vontade, aí fazer dinheiro em cima do Flamengo, tá embaixo lá, não, então fica por lá. Aí falando sobre o caso do Gerson, não tem o que falar, né, irmão? Tem que falar, o Gerson até hoje não se pronunciou, espero que ele continue, no último jogo ele não jogou mal, né, e não vi ele tirando o pé das jogadas, espero que jogue direito, decentemente, e depois tente dar uma explicação aí, mas a nação já tá puta com a situação, porque ele deveria, se é tudo caô, mano, ele deveria ter repreendido já o pai dele há muito tempo, mas cagou pro tema, cagou pro Flamengo. Vamos agora então para os últimos assuntos do dia, os dois últimos tópicos, tá? Voltando ao tema, a FIFA tem distribuído cifras milionárias, tu já sabe, né? Isso tudo nessa nova edição aí da Copa do Mundo de Clubes. Só por participar, o Flamengo já garantiu 15,21 milhões de dólares, mais de 85 milhões de reais. Mas os bônus por desempenho deixam tudo ainda mais atrativo. Muito louco, né? Muito dinheiro. Uma simples vitória na fase de grupos rende 2 milhões de dólares. Só esse jogo inicial já gerou quase o dobro do que o clube arrecadou com 3 triunfos na atual Libertadores, que pagaram 330 mil dólares. Eu tô falando em dólares aqui, tá? Porque a reportagem está em dólares, mas todo mundo sabe que foi algo em torno de 11 milhões de reais. 2 milhões de dólares está equivalente a isso? Porque na cotação atual o dólar está aproximadamente 2,50. Mas como ela flutua demais, é mais fácil a gente falar em dólares, né? Beleza, galera? Então, vamos voltar aqui para o assunto. O Flamengo, então, ele, né, uma única vitória, como teve agora em cima do
do Esperance, né, do Esperance aí da Tunísia, ele ganhou 2 milhões de dólares, que equivale a 11 milhões de reais. Então tá tudo certo com o que você já tinha escutado antes, né? Só esse jogo, então, voltando à informação, já rendeu quase o dobro do que o clube arrecadou na Libertadores, nesses jogos que teve aí, que foram 330 mil dólares, tá? E se o Flamengo, claro, sonhar alto e for campeão invicto, aí tá maluco. O prêmio pode chegar à impressionante marca de 102 milhões de dólares. Mais de meio bilhão de reais. Uma premiação que pode transformar com certeza qualquer clube aqui do futebol sul-americano. Mas não é só de dinheiro, né, que movimenta o dia a dia do Mengão. Após o jogo contra o Esperance, aí eu não gostei muito dessas notícias não, mas tem que trazer. Arrascaeta e Luiz Araújo, autores dos gols da vitória, foram poupados do treino de quarta-feira, né, de ontem, por conta do controle de carga. Eles fizeram apenas atividades internas e devem estar 100% para o confronto decisivo contra o Chelsea. Outra boa notícia veio com o De La Cruz, o meio uruguaio que se recupera de uma entorse no joelho e voltou a treinar parcialmente com o grupo. A expectativa é que ele fique à disposição no banco, né, de reservas para o duelo contra os ingleses. Tem mais. Tem mais reforço pintando, tá? O lateral Alexandro, que também vinha sendo poupado, e aí por isso é meu medo com relação a Arrascaeta e o Luiz Araújo, né? Porque, pô, Alexandro vinha sendo poupado, controle de carga, daqui a pouco do nada não apareceu nos relacionados. Isso me deixou preocupado agora com Arrascaeta e Luiz Araújo, mas espero que não seja nada realmente. Então falando de Alexandro, tá? Ele também está de volta. Após ter sido poupado aí contra o Esperance, o jogador treinou normalmente com o elenco e pode aparecer entre os titulares contra o Chelsea. Espero que sim, tá? No primeiro jogo, tá? Ayrton Lucas foi o escolhido para a posição de fazer um comentário e jogou muito bem, muito bem. Mas o Ayrton Lucas me preocupa muito com a parte defensiva dele. É o que me preocupa. Ele vem melhorando, tem entrado um pouco mais, né, e desenvolvido bem durante o jogo, mas no jogo contra o Chelsea, mano, a gente precisa estar com a zaga fechadinha ali. O duelo entre Flamengo e Chelsea acontece novamente no Lincoln Financial Field, ou Financial Field, na Filadélfia, às 15 horas, horário de Brasília. Isso na sexta-feira, hein, galera? Deixa anotado aí. Sexta-feira, feriado no Rio. Eu tô em Florianópolis, mas já me falaram já. Eu postei uma coisa hoje no Instagram. O pessoal, não, pô, é feriado no Rio. Feriado no Rio, Patrick. Patrick é feriado. Então, que bom. Uma vitória pode deixar, é claro, o Flamengo muito perto da classificação para as oitavas e ainda mais recheado de grana. Cara, não tenho o que falar muito desses dois últimos tópicos, né? O Flamengo vai ganhar muito dinheiro se for avançando. E é um dinheiro quase infinito, pensando... Porque a gente tá falando de dólar, né, cara? É surreal. E em relação a Arrascaeta Arrascaeta, caraca, agora fugindo agora. E Luiz Araújo, espero que não tenha acontecido nada com eles, né? E que eles realmente possam jogar tranquilamente na sexta-feira, juntamente aí com a volta do Alexandre. É isso. De La Cruz provavelmente sendo poupado ainda, porque o departamento médico está com medo de relesão. Mas é isso, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros e fortalece o nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Tu não paga nada por isso. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Para sempre, Flamengo.